O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, ela é uma palavra que o Pai dirige aos seus filhos, sempre buscando uma só coisa, a nossa salvação, a plena realização humana dentro do seu plano que nos quer seus filhos. Então, toda palavra que às vezes nos lembra a todos, ou sempre nos lembra responsabilidades, atitudes, comportamentos, é sempre um apelo maior à nossa conversão mais profunda, e para que nós, sobretudo, e sempre confiemos em Deus. Deus é nosso Pai. Então, as mensagens dos textos de hoje são diversas, muitas, Certamente, vocês já deixaram que essa palavra chegasse até o coração de vocês, até a vida de vocês, e já está produzindo os seus frutos, Mas vamos ver, a primeira leitura do profeta Isaías nos lembra, de uma coisa assim sumamente importante, É uma realidade que o profeta tem presente, foi o exílio do povo de Israel, lá na Babilônia. Houve dois exílios, na Babilônia e o outro mais tarde no Egito, Então, na Babilônia, o povo de Israel, que às vezes é chamado de Sião também, Quer dizer, olha Sião, disse Sião, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. Então, naquela situação de abandono, haviam sido derrotados, expulsos da sua própria terra e viviam como escravos
lá na Babilônia em troca de comida, né? Então eles acharam que Deus tinha abandonado a eles. Quem de vós, né, talvez menos as crianças, né, e os mais jovens ainda, talvez ainda não, duvido um pouco, né, mas de quem já não saiu esta frase: ah, Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu de mim, né? Me abandonou, né? Então, essas leituras falam sempre da realidade nossa aqui na Terra, né? E uma situação é esta, quando, né, em abandono, em perigo, em sofrimento, nós às vezes achamos, né, passa pela nossa cabeça essa ideia, que é uma ideia errada, né, de pensar assim sobre Deus, para que Ele nos possa abandonar, né? E a famosa frase, né, do profeta, que disse: uma mãe, se pudesse esquecer, né, do seu filhinho, do seu filho pequenininho, né? E hoje, infelizmente, nós sabemos que isso às vezes acontece, né? Eu jamais me esquecerei de vocês, de cada um de nós. Então isso deve, né, reforçar em nós a confiança, né? A confiança, né? A esperança, que é a certeza de que o amor de Deus nunca se afasta de nós. Deus é nosso Pai, precisamos acreditar nisso, né? E reafirmar isso para nós mesmos todos os dias. Então também no Evangelho, né, nos lembra esse amor de Deus, né, para conosco. São Paulo, né, na segunda leitura que foi feita, né, nos fala que todo mundo nos considere como servos, servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Havia na comunidade, né, pessoas como é comum que isso aconteça, né, devido à fragilidade humana, né, à limitação das pessoas, de todos nós, né, em todos os níveis, né, humano, psicológico, moral, espiritual, né? Então acontece que as pessoas, né, elas falavam, algumas delas falavam muito mal de São Paulo, né? E ele então, alguns achavam que ele tinha que ser julgado. E Paulo diz: olha, minha consciência não me acusa de nada, né? O único que me preocupa é Deus. Deus é que vai me julgar, como vai julgar a todas as pessoas, né? No fim de nossas vidas vai acontecer. O que os homens dizem, pensam, acham, né? Isso é secundário, né? E não deve abalar. E lembra mais uma coisa, que nos deve servir a todos, não só ao Papa, aos bispos, aos padres, né? Mas todos os batizados, né? E nós somos servos de Cristo, né? E administradores dos bens eternos, dos bens do reino, dos valores do reino, né? E o que cabe, né, ao servo ser? Fiel, fidelidade. É uma outra nota que diz aqui: quem ama a Deus sobre tudo, quem nele confia, né? Ele não se preocupa com as opiniões, né? Claro, às vezes opiniões, mas se trata de outros assuntos, né? A gente tem que escutar o próximo, ver quais são as melhores, né? Em benefício de todos, isso é outra coisa, né? Mas aqui no caso, né, ele está falando, né, do servo de Deus, né? Ele vai prestar contas a Deus, né? Então é muito importante também que nós nos eduquemos cada vez mais na fidelidade, né? Nós somos servos, né? É o Senhor que nos vai julgar. No final, cada um receberá de acordo, né, com os méritos que terá adquirido, né? Então isso é só Deus, né? Poderá, né, assim, emitir esse julgamento sobre cada pessoa humana. E no Evangelho coloca a questão que não se pode servir a dois senhores, né? E isto é sempre também importante, né? Quer dizer, ou a Deus, e aqui fala o dinheiro. Dinheiro é o símbolo, um dos símbolos, né, daquilo que é contrário a Deus. Não dá para servir a Deus e ao demônio, diz uma outra passagem da Bíblia, né? Então, às vezes, coisas materiais podem, pelo homem, ser tão valorizadas que se absolutizam,
Então, como se a gente vivesse para fazer e ter dinheiro ou bens materiais. Então, Jesus também, Deus nosso Pai, né, ele nos averte, né? As preocupações demasiadas com o amanhã, com as coisas deste mundo, elas não nos beneficiam. Elas nos podem, inclusive, afastar do verdadeiro sentido da vida, né? E colocar, né, um outro bem, né, no lugar de Deus. Então, hoje, evidentemente, há muitas pessoas para quem, né, que vivem, parecem viver só para isto, né, para ganhar dinheiro, para possuir bens, né, coisas e coisas e coisas, né. E a recomendação de Deus para vocês é não se preocupar demais com o dia de amanhã. Claro que Deus, como nosso Pai, sabe que nós precisamos de comida, disso, daquilo, uma série de coisas para termos uma vida digna. Mas precisamos confiar em Deus e não colocar a nossa confiança e esperança do amanhã, né, para, né, ou em cima do dinheiro ou qualquer outro bem passageiro deste mundo, né? Então, infelizmente, a gente sabe que um dos grandes ídolos de hoje justamente é este, né? E na medida em que se busca transformar o dinheiro em ídolo, nós excluímos a metade da população do mundo dessa possibilidade, né? Então, aí é uma coisa injusta também para os outros, né? Querer só se preocupar com estas coisas, né? E buscar, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. São palavras misteriosas, mas em teologia, na exegese, nós sabemos o significado, né? O reino de Deus, o que é, né? É justamente, né, a presença da verdade, né, da justiça, né, da paz, né, da fraternidade, buscar esses valores, fazer tudo possível para que esses valores do reino estejam presentes em nossas vidas e mais do que isso, né, através dessa presença, sejamos semeadores desses valores no mundo em que tem tanta necessidade desses valores que hoje são muitas vezes desprezados, né? E as outras coisas Deus providenciará. Confiar na providência de Deus, né? Eu sempre me lembro, ouvindo a palavra providência, de um livro que foi lido, né, no tempo de seminário menor, né, durante as refeições. A gente não falava, a gente acompanhava a leitura de um livro. Livros, histórias muito interessantes que eram. E uma eu sempre me lembro, nunca fui visitar lá na Itália, esta obra de Deus, de um santo que foi canonizado, e na época que fundou, chama-se São José Cottolengo. São José Cottolengo. Ele escreveu uma obra que virou uma verdadeira cidade, com muitos prédios, né, e que abrigava pobres, né, e pessoas totalmente carentes que ficavam nas ruas, né, e que eles não tinham salário, não tinham dinheiro, não compravam nada. Confiavam a cada dia que Deus daria um jeito. Numa noite, um irmão, né, foi falar com ele e disse: olha, prior, nós não temos mais nada, nenhum grama de farinha, café da manhã, não sei quantas pessoas tinha lá dentro dessas casas, né, não tem café da manhã, não tem pão, não tem nada. E ele dizia a esse: vá dormir tranquilo, Deus vai dar um jeito. E de manhã, logo cedo, esse irmão que ia fazer as compras, viu debaixo da porta, né, naquelas casas, um envelope e tinha uma quantia enorme de dinheiro, né? E depois ele foi, aí Deus providenciou, né? É difícil confiar assim em Deus, né? A gente fica apavorado, o que vai ser amanhã, né? Não tem mais sal em casa, não tem mais açúcar, não tem mais não sei o que, a gente acha que é o fim, né? A gente se perde, né? Então, vamos incentivar em nós essa confiança, claro que, né, se Deus dá um jeito, né, mas não dá um jeito para quem pode trabalhar e não quer trabalhar, né?
né? Não é disso que a Bíblia fala, né? De comportamentos assim, mas fala, né, de que a vida do homem sobre a terra deve, né, confiar nessa paternidade divina que o nosso bispo, né, na sua voz do pastor, né, eu estava lendo um pouquinho antes, né, ele fala uma frase muito bonita, né, que eu diria que Deus nos ama e cuida de nós com a ternura de uma mãe. Então, a primeira leitura também fala disso. A primeira leitura, Deus nos ama com um coração de mãe, né? Coração de mãe é diferente, amor de mãe é diferente, né? Então, com a ternura, né? Não apenas com o amor, né, filho de um pai, mas é o amor terno de uma mãe. É assim que Deus. Vamos degustar isso, vamos tentar sentir isso, nos lembrando nessa semana, sobretudo, de tantas pessoas, né, que às vezes nesse carnaval, as diversões que o mundo oferece, né, infelizmente, né, isso não é um julgamento, mas, né, muita gente se afasta de Deus. Eu me lembro de um médico aqui de Brasília, que há uns poucos anos atrás dizia que 1 mês, 2 meses, 3 meses depois do carnaval, em muitos hospitais de Brasília também, as lixeiras eram cheias de fetos humanos, né, gerados irresponsavelmente durante esse período. Claro, qualquer período do ano, isso também acontece, né? Então, vamos pedir a Deus a sua divina misericórdia e para as pessoas, né, que se divertem, né, o façam na graça de Deus e dentro dos valores humanos. Vamos de pé reformar ou reanimar, né, ou reafirmar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em